Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você tenha tido uma ótima semana. Espero que esse domingo já esteja sendo um ótimo domingo para você. Seja bem-vindo à capela, seja bem-vindo à nossa igreja online e obrigado por nos permitir entrar na sua casa e compartilhar esse momento contigo. Se você é daqui de Volta Redonda, a cidade onde nós estamos, venha nos fazer uma visita. Eu te prometo que nós vamos te fazer se sentir em casa. Agora, se você não é daqui de Volta Redonda e talvez não tenha nenhuma igreja ainda, manda uma mensagem pra gente. Eu quero te ajudar a encontrar uma igreja saudável aí perto de você, para que você possa encontrar também uma família. E falando em família, nós separamos uma mensagem especial para esse nosso encontro de hoje. É a mensagem que a gente compartilha com a nossa família, com a nossa igreja aqui nos domingos. Eu gostaria muito que essa mensagem também pudesse te abençoar. Então nós vamos passar essa mensagem para você e assim que ela terminar, eu volto com alguns avisos para a gente poder se despedir, tá bom? Bom culto para você. Boa noite. Tudo bem? Tiveram uma boa semana? Que bom. A paz do Senhor para os crentes. Glória a Deus. Bom, igreja cheia de crente é sempre bom. Se você está nos visitando, às vezes você nem crente é, não vai na igreja e tal, seja bem-vindo à igreja para quem não gosta de igreja. Você está em casa, aqui você tem espaço para ser quem você é, aqui a gente tem espaço para todo mundo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima experiência aqui com a gente. Espero que você volte mais vezes. E se você já é de casa, é bom saber que você está voltando, é bom saber que você se sente bem cuidado, bem alimentado. Antes da gente começar, eu queria só aproveitar o que o Bernardo falou aqui, expandir um pouquinho do que ele falou, porque eu acho que esse é faz parte da nossa cultura e muita gente ainda não pegou. É o lance de dividir conta. Eu tive uma experiência há um tempo atrás, a gente acabou o culto de domingo aqui, e aí eu fui almoçar na casa da Fernanda Washington. Eu sempre falo para vocês que se vocês precisarem de dinheiro, qualquer coisa, vocês podem procurar a Fernanda e Washington, que eles têm a solução, né? E aí eu falei, estava sem almoço em casa, fui lá almoçar na casa deles. A Fernanda tem o dom da hospitalidade. Cara, se você quiser um dia falar assim, eu queria conhecer um pouquinho mais da capela, vai na casa dela que é uma desculpa para você comer uma comida maneira, entendeu? E aí você já organiza lá com ela. Mas enfim, eu fui lá almoçar com eles, e aí naquele dia estava todo mundo correndo, não deu tempo de fazer nada, e a gente falou, vamos passar a comprar um frango ali, né? E aí a gente parou num lugar para comprar o frango, e coincidentemente, o dono desse estabelecimento já conhecia a galera da capela. A galera da capela vai lá e come, de vez em quando eles saem daqui à noite, vai lá comer alguma coisa. E aí, o que me chamou a atenção? Ele aprendeu a cultura da capela sem nunca ter vindo aqui na capela. Olha que interessante, a galera saiu daqui, eu nunca tinha ido. Eu cheguei lá, o Austin até brincou, tirou meu boné, aí o cara me reconheceu que eu estava disfarçado, né? Vamos tirar uma foto e tal, como se eu fosse famoso, né? Mas enfim, fiquei super com vergonha lá e pá. Aí, enfim, o cara aprendeu a cultura da capela. Qual que é a cultura da capela? Aqui a gente não divide igual, porque o objetivo nunca é igualar, o objetivo é sempre equalizar. O que é equalizar? Às vezes você precisa de um pouco mais de grave, às vezes um pouco mais de agudo. Às vezes você precisa participar um pouco mais, outro precisa participar um pouco mais. Lá, quando a galera vai comer lá, ele já traz a conta e aí ele diz o seguinte, está aqui a conta, não precisa dividir, cada um paga o que puder. Porque é assim que a gente faz quando a gente sai. Às vezes o pessoal vai sair, aí sempre tem um que fala assim, poxa, estou meio com vergonha de ir porque eu estou sem dinheiro. Cara, dinheiro nunca é impedimento para você sair com a gente. A nossa comunhão é aberta para todo mundo, tendo ou não. Por quê? A conta sempre vai estar paga. Um dia, você vai querer pular na frente, porque todo lugar que a gente vai, restaurante, essas coisas, sempre dá briga no caixa. Porque a gente faz uma fila de 5, 6 pessoas, quando chega na quarta, a conta já está paga. Porque a gente não pergunta quanto cada um vai pagar, você vai lá e paga o quanto você quiser. Por que eu estou contando essa história? Isso é a nossa cultura. Aqui a gente não iguala, aqui a gente equaliza. Por isso que o Bernardo falou, cara, trabalha com a sua generosidade. A gente nunca vai te pedir um valor fixo. Você dá aquilo que você decidir, porque a gente acredita que se o Espírito Santo se move na igreja, quando ele tocar em você, você vai dar o que ele falar e as contas sempre vão estar pagas. Amém? Então é parte da nossa cultura, eu queria expandir um pouco mais nisso daí, para ver se a gente pega. De repente tem gente nova na igreja, é bom a gente repetir. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acredito, Pedro, é uma opinião minha, que todo crente, todo cristão deveria dominar. Não só aprender, dominar. É uma das coisas que quando a gente lê na Bíblia, a gente fala, cara, isso daqui eu tinha que ser mestre nisso aqui já. E aí eu quero compartilhar isso com vocês. Durante a semana toda eu fiquei pensando nisso. E eu queria muito ter um versículo para falar, mas infelizmente não dá para falar em um versículo. A gente vai ler hoje um pedaço da primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo. E aí, enquanto você encontra aí 1 Timóteo, a gente vai ler o 4º capítulo. Qual versículo, Pedro? Todos eles. Nós vamos ler todos eles, mas a ideia é que você vá para casa e reflita na carta inteira.
A carta que Paulo escreveu para Timóteo, a primeira delas, é uma carta fantástica, é uma carta de um pastor experiente para um pastor novo. Seria como um pastor já muito rodado escrevendo para eu, por exemplo, escrevendo para mim. Estamos lá começando uma igreja, por aí vai. Tem muitas dicas interessantes. E o curioso é que, embora Timóteo fosse um pastor jovem, que tinha assumido aquela igreja naquela cidade, essa carta serve para todos nós. Todo cristão deveria aprender o que está escrito nessa carta. E aí eu espero que durante a nossa reflexão de hoje, a gente consiga todo mundo entender o que eu quis dizer com isso daí. Então, se você já achou aí na sua Bíblia, digital ou de papel, nós vamos falar de 1 Timóteo. Antes da gente começar, eu queria te explicar o que aconteceu com essa carta aí, para você saber. A gente vai ler o capítulo 4, mas como eu disse, era bom você ler tudo na sua casa. Eu não sei se você conhece a história de Paulo. Paulo foi o cara que escreveu o Novo Testamento quase inteiro. De manhã eu contei uma história aqui, eu não sei se essa história é muito correta, mas eu vou contar ela assim mesmo, é uma opinião minha, tá? Isso não é doutrina, isso não está escrito na Bíblia. Isso é como eu consigo ver, se eu me transportasse para o tempo que a Bíblia foi escrita, eu acho que é assim que eu veria. O que aconteceu? Jesus veio na Terra, e aí ele se fez homem, pregou durante 3 anos, quando ele alcançou lá a idade adulta deles, que era medida nos 30 anos, não era 18, e aí ele pregou durante 3 anos, fez discípulos durante 3 anos, e aí no final desses 3 anos ele morreu. Todo mundo que conhece essa história, pelo menos, certo? Show? Não precisa nem ser crente para saber que Jesus veio aí e tal. Inclusive, a gente conta a data baseada na vida de Jesus. Enfim, quando Jesus morreu, ele tinha falado para os discípulos, vocês ficam aí, vai descer o tal do Espírito Santo aí, vai dar poder para vocês serem minha testemunha, para vocês pregarem o que eu preguei, ensinar o que eu ensinei, fazer discípulo como eu fiz. Aí eles ficam esperando. Só que eles ficam esperando e nunca fazem nada. Na minha perspectiva, quando eu leio, o Espírito Santo veio, os caras receberam aquela autoridade toda, mas eles ficaram quietinhos ali. E Jesus tinha falado para eles que eles deveriam ir até o fim da terra, até os confins da terra. Você lembra daquela palavra de Jesus? Ide pregar o evangelho a toda criatura até os confins da terra. Bom, para eles, confins da terra era o final da Europa. Eles viviam ali no norte da África, sul da Europa, naquele conglomerado ali, nem muito para o leste, que era muito frio, não chegava na China, um pouquinho da Rússia, Turquia talvez, e até no máximo a Espanha. O que aconteceu com esses caras? Pedro, João, essa galera era meio, mais uma vez, conjectura minha, né? Mas eu acho que eles eram meio mole. Os caras não entenderam, até Jesus morrer e ressuscitar, eles não tinham entendido. Porque quando Jesus morreu, não sobrou nenhum dos discípulos na frente dele. Ele tinha 12, 9 desapareceram, 3 eram os mais próximos. Um foi de xereta e ficou com medo de uma menininha que falou que ele era discípulo de Jesus, o Pedro. E aí sobrou no final, no dia da crucificação, o João, que talvez deve ter sido arrastado ali pela mãe dele e ficou ali. Enfim, sobrou ninguém. Jesus morreu, 3 dias depois ele ressuscitou, apareceu para um monte de gente, isso foi documentado historicamente, e aí depois disso ele falou, agora vocês vão e façam o que eu falei, vai pregar o evangelho, vai embora, corre o mundo. E os caras não foram nada, ficaram ali em Jerusalém, naquela cidadezinha, naquele derredor ali. Eu acho, né, se eu tivesse a oportunidade de voltar 2000 anos atrás, de conversar com Deus, eu acho que Deus olhou para eles e falou assim, gente, vocês estão muito devagar. Não está fluindo, não. Eu falei para vocês fazer um negócio, vocês não estão fazendo. O que eu vou fazer? E não adiantava sacudir. Sacudiu a galera foi morrendo. Eu falei, quer saber? Eu vou chamar um cara que ou o negócio vai virar, ou acaba de uma vez. E aí ele resolve chamar Paulo, que é o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Para você ter uma ideia de quem era Paulo, eu não sei se você já pensou nisso, quando você lê, você fala assim, cara, quem que era o cara que escreveu isso daqui? Paulo era mais ou menos como o Osama Bin Laden de hoje. Todo mundo aqui sabe quem era o Osama Bin Laden? Se é que ele morreu mesmo, né? Não sei. Enfim, isso aí é papo para outra conversa. Mas o Osama Bin Laden era o terrorista mais famoso da nossa época, perseguidor dos americanos, dos ocidentais, dos judeus, dos cristãos e por aí vai. Paulo era esse cara. Paulo, ele tinha uma autorização oficial do governo romano para perseguir os cristãos. E quando Jesus se encontra com ele, Paulo passa de perseguidor da igreja a plantador de igreja. A mudança é radical. E aí assim que ele tem essa visão, ele tem uma visão, se você quiser acompanhar onde está essa visão, está em Atos capítulo 9, acho que é 9, Atos capítulo 9,
E aí ele parece que Jesus aparece para ele, ele vai no céu, volta, e aí se você quiser cruzar a referência, enfim, você pode estudar na sua casa. Ele tem essa visão, e aí quando ele entende que é Jesus que está falando com ele, ao invés dele sair pregando para todo mundo, ele para e diz ali na história da Bíblia que ele esperou 3 anos para começar a falar. Ele ficou 3 anos meditando, estudando, pensando, até que ele resolve ir conversar com os discípulos, que era fraco. Ele vai lá em Jerusalém, está rolando uma reunião. Sabe aquela reunião de igreja que não resolve nada? Vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Então, enfim, estava rolando essa reunião, Atos capítulo 15, você pode ver lá. Os caras estavam discutindo um negócio à toa. O que é para fazer com os caras? Pode comer carne, não pode comer carne? Se eles soubessem que a gente ia aprender a fazer churrasco igual a gente faz hoje, eles não tinham aquela discussão. Enfim, então lá tem essa discussão. E aí Paulo entra no meio e tal, ele fala, beleza, vou sair para pregar. Os discípulos autorizam ele a pregar. Fala, é isso aí mesmo, essa mensagem aí que você ouviu. Quando ele sai para pregar, nas primeiras aventuras dele, ele fala assim, não, peraí, eu acho que eu preciso amadurecer melhor. E aí, dependendo das contas que você fizer, passa-se aproximadamente 1 década. Paulo se isola e depois dessa quase 1 década, ele começa a pregar. Em média, demoraram aí entre 10 a 15 anos para Paulo começar a pregar o Evangelho de Jesus. Quando ele começa também, ele dá a louca, ele entende, parece que ele entende o que Jesus falou de ir até os confins da terra e ele vai. Ele vai para um lado, vai para o outro, e aí os lugares que ele vai são as cartas que estão escritas aí na sua Bíblia. Quando você abre a carta de Colossenses, por exemplo, é porque lá na cidade de Colossos alguém plantou uma igreja, ou Paulo, agora não me lembro exatamente quem foi, e aí Paulo escreve uma carta para doutrinar aquela igreja. Hoje, talvez, se fosse nos tempos de hoje, talvez a gente gravasse um vídeo no YouTube, mais fácil, mas naquela época só tinha carta. E aí Paulo escreve para Colossos, escreve para a igreja em Filipos, escreve para a igreja em Éfeso, escreve para a igreja em Tessalônica, escreve para a igreja em Macedônia, embora não tenha nenhuma carta na sua Bíblia chamada Macedônia, ele escreve uma carta para todas essas igrejas e por aí vai. As cartas rodavam e aí distribuía-se esse conteúdo. Pois bem, por que eu falei tudo isso? Timóteo era o pastor que ficou na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade complicadíssima, muito devota a várias outras religiões, tinha templo de outros deuses na cidade, e era uma cidade com muitas culturas mescladas. E ali começou um burburinho de muita coisa. Timóteo era um pastor novo, tinha crescido ouvindo a respeito do Evangelho, cresceu ouvindo as coisas a respeito de Jesus, meio que herdou a fé. Se você ler a carta de Timóteo inteira, você vê que Paulo fala para ele que ele herdou a fé da mãe dele e da avó dele, já era aqueles, sabe aquelas irmãs do coque? Todo mundo aqui conhece o pessoal da Assembleia? Então, era elas, era a mãe e a avó de Timóteo. E aí ele herdou essa fé, cresceu nisso tudo, era um pastor jovem, e aí Paulo fala, você fica em Éfeso para arrumar a casa aí que eu vou embora. E aí ele vai embora para plantar outras igrejas, para pregar o Evangelho, e Timóteo fica ali. Esse é o contexto dessa carta aqui, da segunda carta. Muito provavelmente Paulo já estava no fim da vida dele. E aí eu acredito que o que o Paulo quis fazer não foi corrigir, porque a carta de Timóteo, a primeira e a segunda, e a carta de Tito também, é o que a gente chama na Bíblia de cartas pastorais. Essas cartas são cartas escritas para os líderes das igrejas. Eu acredito que Paulo não escreveu para corrigir um problema. Eu acho que Paulo tomou um cuidado para deixar por escrito aquilo que seria perdido se fosse só dito. Eu não sei se você tem dessas coisas na sua família, né, na sua tradição. Eu, por exemplo, na minha família, a gente tem uma tradição. Todo homem que nasce na minha família, ele recebe um nome composto. O segundo nome dessa parte do nome composto é Alexandrino. Então, o meu nome é Pedro Alexandrino e mais um monte de nome. Nome de príncipe, eu sei, obrigado. Todo homem que nasce é essa tradição, mas essa é uma tradição oral. Ela pode se perder se ela não for escrita. As minhas filhas, por exemplo, elas ainda não entendem o que significa ser o Alexandrino. Essa tradição já passa de 4 ou 5 gerações. E aí, durante o nosso tempo, sempre o mais velho dos alexandrinos assume o título de Alexandrino. Olha que coisa louca. Ou seja, o meu nome, Pedro, ele fica obsoleto quando eu for o mais velho da família. Quando meu pai falecer e por aí vai. Meu avô era chamado de Alexandrino, meu pai é chamado de Alexandrino, e eu em breve serei o Alexandrino. Olha que coisa interessante. Mas isso é uma tradição oral. Isso não é uma tradição escrita. Eu acho que Paulo tomou cuidado para deixar por escrito aquilo que seria perdido se fosse só dito. E aí ele escreve essa carta para Timóteo. A carta é fantástica, vale a pena você ler, todo cristão precisa dominar. Mas hoje nós vamos focar no capítulo 4.
Se você tiver sua Bíblia aí, a gente vai ler alguns pedaços. Se você veio na última série aqui, que a gente explorou Judas, você vai ver que tem um pouquinho dos pedaços de Judas aqui, que inclusive foi uma série muito polêmica. Se você não assistiu a série de Judas ainda, ela está toda no YouTube, youtube.com/Capela Church. Vale a pena você assistir, porque ali a gente, principalmente na segunda mensagem, acabou apontando para muitos erros da igreja, né, de acordo com o que a gente vê aqui, e aí agora a gente vai ler aqui, vai dar uma lembrança dessa carta. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4, diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha que interessante, alguns abandonarão a fé e seguirão doutrinas ou ensinamentos de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos e que têm a consciência cauterizada. É interessante a gente lembrar disso daqui, porque na série passada, quando a gente falou de Judas, um questionamento que surgiu no nosso meio foi: será que essas pessoas não têm consciência do erro que elas estão cometendo? Será que esses falsos mestres, os falsos pastores, não sabem o risco que eles estão correndo? Será que eles não têm noção que eles estão arrastando as pessoas para um caminho sem volta? Esse é um questionamento que fica com a gente e a gente quer entrar em debate, aí a gente quer apontar o dedo, às vezes até com razão. E aqui, quando Paulo fala para Timóteo, talvez a voz da experiência de Paulo tenha apontado para ele, talvez ele tenha aprendido que só a graça de Deus basta. Talvez ele tenha aprendido que no final das contas, a fé, a esperança, tudo vai embora, mas o que fica é o amor. Talvez Paulo tenha aprendido que ainda que ele falasse a língua dos anjos e dos homens, se ele não tivesse amor, não valia de nada. Ainda que ele tivesse todo o conhecimento do mundo, mas se não tivesse amor, não valeria de nada. Ainda que ele entregasse todos os seus bens e o seu corpo para ser queimado em prol da igreja, sem amor, não valeria de nada. E aí por isso ele fala para Timóteo: Timóteo, esses homens são sim hipócritas, que significa o quê? Que eles vivem uma realidade que não é a que eles pregam. Eles se escondem por trás de uma máscara. O termo hipócrita nasceu no meio do teatro grego, que era hipócrita, é o hipocrita, que ele tem uma outra face. Isso é o hipócrita. São hipócritas e são mentirosos, filhos do diabo. Talvez Paulo tenha lembrado de quando Jesus confrontou os fariseus e ele disse para os fariseus: vocês são filhos do seu pai, o diabo, e o diabo é o pai da mentira, por isso vocês são mentirosos. Mas aí ele dá um detalhe, ele fala: mas essas pessoas, eles têm a consciência cauterizada. Cauterizada. Eu não sei se você já teve uma experiência dessa. Alguém aqui já passou por um procedimento cirúrgico que precisou de cauterização? Só para eu ter uma ideia de se eu estou... Alguém aqui? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Poucas pessoas. Beleza, então eu vou explicar para você o que é cauterização. Eu, quando eu era moleque, quando eu era pequeno, eu era muito arteiro. Na verdade, eu continuo sendo arteiro, faço arte até hoje, né? Eu desse tamanho, com essa idade, de vez em quando eu tenho que pular muro lá em casa, pular muro aqui na igreja, não posso falar que eu pulo muro, senão o pessoal vai querer pular muro na igreja, né? Mas enfim, às vezes você esquece a chave, faz arte. Eu, quando era moleque, na minha rua, a gente brincava num lugar, era um morro que tinha assim, ó, não sei se você brincava em morro, né? Só pobre que brincava em morro, mas enfim. Era um morro assim que a gente subia para brincar de polícia e ladrão. Eu era sempre o ladrão. Qualquer semelhança, a nossa realidade é mera coincidência. E aí, nessa brincadeira, eu estava fugindo da polícia, estava no morro lá fugindo da polícia. Fugindo, correndo e tal. E aí eu pisei em falso num lugar desse morro. E aí aquele pequeno degrau que eu pisei, ele meio que desabou. E quando desabou, eu e todo o meu peso, que não era muito naquela época, acredite ou não, eu era magrinho, eu escorreguei. E aí eu caí com um pé em cima de uma estaca que estava fincada ali. Deve ter sido o demônio que botou aquela estaca ali. Porque não tinha como alguém colocar aquela estaca debaixo daquele negócio. Mas enfim... Eu caí em cima daquela estaca, e a estaca quase vazou meu pé. Era uma estaca de madeira, com a pontinha certinha assim, ó. Ela tinha meu nome, aquela estaca. E aí eu pisei nela, e aí quando eu tentei tirar, não consegui, obviamente adrenalina no corpo, senti aquele estalo, mas já tinha passado aquela dor imediata. Veio um amigo, me ajudou a tirar a estaca do chão, e aí eu fui pulando para casa, carregado pelo ombro. Cheguei em casa: mãe, pai... Hoje as crianças não dão esses sustos mais na gente, né? Hoje é tudo iPad, iPhone e tal. Mas eu cheguei com eu acho que as crianças deviam quebrar mais braço e perna para aprender o que é viver.
né? Mas quem é pai e mãe assustou, mas eu acho que eles deviam quebrar mais perna. Eu acho que minha filha nunca vai quebrar uma perna, cara. Eles não correm, eles não fazem nada. Mas enfim, graças a Deus. Ou não, né? Sei lá. Mas enfim, eu enfiei a perna lá no negócio, e aí saí com aquela estaca, minha mãe apavorada, meu pai tranquilaço, como sempre, me botou no carro, fomos para o hospital. Para resumir a história, para você poder entender, cheguei no hospital, o médico fez lá todo o procedimento, tirou a estaca, botou meu pé para o alto, limpou a ferida por dentro, e aí eu lembro como se fosse hoje, porque esse momento foi traumático para mim, porque eu tive boas notícias e más notícias em menos de 5 segundos, porque o médico falou para minha mãe assim: mãe, não tem como dar ponto. Eu estava com medo, né, do ponto. E ao mesmo tempo ele falou assim: não tem como dar ponto, nós vamos ter que cauterizar. Eu nem sabia o que era cauterizar, mas pelo tom do médico eu já sabia que era ruim. Eu falei, vai dar ruim para mim. E aí, o que é cauterizar? Depois que ele limpou a ferida, ele pegou um instrumento cirúrgico, eu não me lembro exatamente como é que era, e aquele instrumento ele é quente. E ele foi queimando, esse é o meu entendimento, tá? Eu não sou médico, tem médico aí na igreja, depois vocês perguntam para o pessoal que é médico. Mas ele foi queimando por dentro, e parece, é lógico que eu estou exagerando isso daqui, né? Porque é a memória que eu tenho, mas parece que eu escutando aquele barulho assim, queimando por dentro. Subiu aquele cheirinho assim, ó, cheirinho de pele queimada, e eu senti uma dor que era extenuante, a dor que não tinha como explicar. Só que depois que cauterizou, ele falou: você vai precisar ficar com esse pé pro alto. Eu fiquei mais ou menos uma semana na cama do hospital, que não podia descer o pé, e aí ele foi estrugando por dentro para depois poder dar ponta. Mais ou menos umas 3 horas depois da cauterização, eu já não sentia mais dor. Por que eu estou te contando essa história? A consciência cauterizada, ela não tem noção do perigo que ela corre. Do mesmo jeito que eu não tinha noção da dor que eu estava sentindo. De tanta dor que eu sentia, eu já estava dessensibilizado da dor. Essas pessoas estão dessensibilizadas do pecado. As pessoas que enganam, que manipulam os pastores, como a gente disse aqui na semana passada, eles têm a consciência cauterizada. Talvez esse seja o motivo da gente ter misericórdia. Ao invés de tentar julgar, de argumentar, de debater, a gente deve ter misericórdia. Estão entendendo o que eu estou falando? Está dando para entender? Show! Isso aqui era só para a gente complementar o que aconteceu na semana passada. Agora que eu já fiz a minha introdução da mensagem, a gente pode começar. Acho que a gente termina umas 9h30. Vamos lá. Aí ele conta o que eles fazem, né, aqui na continuação do versículo: proíbem o casamento, o consumo de alimentos. E ele diz que tudo que é bom, tudo que Deus criou é bom. Amém? Tem gente que confunde isso daqui e fala assim: tudo que o homem faz é bom. Aí a gente confunde entorpecentes, não, isso aí não é que Deus criou. Tudo que Deus criou é bom. E se recebido com ação de graças e com oração é purificado pela palavra. É o que ele fala aqui. Então o que ele está dando aqui é um exemplo daquela cultura, daquele tempo, que a cultura e as outras religiões tinham tomado conta da igreja. Então se você fosse almoçar na casa do irmão, e o irmão é novo na fé, ainda tem lá uns ídolos na casa dele e tal, e o cara vai e põe a comida na sua frente, o que você faz? Come. Porque tudo que é recebido de bom grado, com oração, é santificado pela palavra. Então isso aqui era Paulo instruindo Timóteo em como fazer as coisas, né? Aí vamos lá, continuando, versículo 6. Se você transmitir essas coisas, ou essas instruções aos seus irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Olha só que interessante. Quando ele fala boa doutrina, é sinal de que existe uma má doutrina. Assim como Jesus diz: eu sou a verdadeira videira, em João capítulo 15, é porque tem uma videira falsa. Conseguiu pegar, não? Então, dentro da igreja, está cheio de boa doutrina e de má doutrina. Como é que você diferencia? Vocês são privilegiados, porque o culto da noite sempre ganha uma parada a mais. Porque de manhã eu não lembrei de falar isso daqui. Então o culto da noite sempre ganha uma parada a mais. Como é que você diferencia a boa doutrina da má doutrina? Porque Paulo falou, por exemplo, aos Gálatas, quando ele escreve na carta aos Gálatas, ele fala: qualquer um que pregar um evangelho que não seja esse, que seja amaldiçoado. Como é que você discerne a doutrina boa da doutrina ruim? Você sabe como é que discerne? Você tem que fazer a prova dos 3. Você lembra como é que era a prova dos 3 na matemática? Você fazia conta reversa para provar, todo mundo lembra disso? Então, o que é a prova dos 3? Você precisa pegar isso aí que alguém te falou. Alguém me falou: Deus tem uma promessa para mim, assim, assim, assado. Amém?
Você não vai desrespeitar a pessoa e você faz a prova dos 3. Você pega o Novo Testamento, porque o Velho Testamento já passou, por isso que chama velho. Entendeu? É velho. Então, se é velho, está pronto para ser jogado fora, está obsoleto. Nossa, Pedro, isso é muita coisa. Hebreus capítulo 8, versículo 13, versículo 12 ou 13. Por aí, você lê lá, é o último versículo do capítulo 8. Está velho, então é para jogar fora. O velho não vale para fazer regra dos 3. A regra dos 3 tem que ser no novo. Aí você pega o novo, e é isso aí que alguém te falou, que é uma profecia, que é uma palavra para você, você acha 3 lugares do Novo Testamento que está escrito. Entendeu? Regra dos 3. Se você achar 3 lugares do Novo Testamento que está escrito, é de Deus. Mas também não é para justificar o negócio, você tem que ler o contexto e entender o que está falando. Se você não achar, provavelmente é da cabeça da pessoa que falou isso para você. Você é batata, eu provo para você, qualquer coisa que você falar para mim, se for de Deus, eu acho aqui. Porque a Bíblia é um livro meio mágico. Ele é vivo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Você crê nisso? Então, se ela é viva, na hora que você abrir, você vai procurar, você vai encontrar aquilo que Deus quer falar com você. É um negócio curioso, cara. A Bíblia é o único livro que você lê repetidas vezes e continua aprendendo. Já tentou fazer isso com qualquer outro livro? Se você lê um livro uma vez, 2 vezes, talvez Harry Potter seja legal de você ler e tal, mas Senhor dos Anéis, passou de 2 vezes, você não consegue ler mais, você já sabe a história. Agora, quantas vezes eu já li o Novo Testamento e continuo descobrindo coisas? Não é verdade? Então, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, mas beleza, vamos continuar que já vem a revelação aqui, normalmente é assim. Se você transmitir essas coisas, você vai ser nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, versículo 7 que eu estou, rejeite, porém, as fábulas profanas e as tolas. Algumas traduções de vocês devem estar escrito aí as falas das velhinhas. Você está lendo a sua Bíblia aí? Você está vendo? Está escrito aí? O que é isso? É porque antigamente as senhoras ficavam fofocando na porta da casa falando da vida dos vizinhos. Antigamente. Realmente. Hoje não. Hoje a fofoca é no WhatsApp, né? Então, irmãos, vamos lá, vamos contextualizar. Né? Tem um amigo meu que ele diz que a Bíblia precisa ser atualizada e contextualizada. Então vamos atualizar. Ele fala assim, rejeite, porém, os grupos de WhatsApp que só fala besteira. Está escrito aqui na Bíblia, contextualizado, obviamente. Né? E exercite-se na piedade. É isso aqui que eu quero focar. Grava bem esse versículo. Exercite-se na piedade. Exercite-se na piedade. Eu vou voltar nele. Vamos acabar de ler aqui rapidinho. Não, vamos acabar não. Vamos ficar nele. Depois a gente termina a leitura. Exercite-se na piedade. Esse é um dos versículos que eu precisava concordar com a Igreja Católica durante a Reforma. Na verdade, eu acho que a Reforma não reformou nada, só deformou o negócio, continuou a mesma coisa, só mudou de nome. Mas tem gente que defende a Reforma, legal, parabéns, glória a Deus, a Reforma não é doutrina bíblica, tá, gente? Só para lembrar para vocês, não está escrito aqui. O mesmo texto que a Igreja Católica usa está na nossa Bíblia também, tá? Enfim, mas isso aí é papo para outro dia também, você pode vir sábado, você pode encher a paciência da Regilane aqui que ela vai te explicar. Mas, esse é um dos textos que eu preciso concordar com a Igreja Católica. Que a Igreja Católica, durante a Reforma, quando Martinho Lutero quis causar todo aquele rebuliço, e Martinho Lutero não foi o principal, a Reforma já vinha acontecendo antes dele. Uma das questões que eles queriam defender era o acesso à Bíblia para todo mundo. E a Igreja Católica, contra isso, dizia que se todo mundo tivesse acesso à Bíblia, eles manipulariam as Escrituras ou não saberiam interpretá-las. Dia de hoje, pessoas manipulando as Escrituras ou não sabendo interpretar as Escrituras. Nesse ponto eu preciso concordar com a Igreja Católica. Por quê? Porque naquela época, a vasta maioria das pessoas não sabia ler. Nos anos de 1500, 1600, a vasta maioria das pessoas não sabia ler. Você sabia que Gutenberg inventou a prensa e o primeiro produto da prensa foi Bíblia? Só que ele inventou a prensa quando menos de 4% da população da Europa sabia ler? Ele inventou um negócio para imprimir livro para um povo que não sabia ler. Por quê? Porque ele acreditava que se desse acesso, as pessoas se desenvolveriam. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você lê aqui exercite-se na piedade, é muito provável que você não entenda o que está escrito. Por quê? O que é piedade? O que é piedade? Temer a Deus, mais alguém? Não tem resposta certa ou errada, eu estou querendo testar para ver aonde está o conhecimento, o entendimento de vocês. Conhecimento não, o entendimento. Alguém tem alguma sugestão? Compaixão, mais alguém?
misericórdia, parecidos, semelhantes, né? Então, às vezes a gente fala assim, Deus, tem piedade de mim. A gente não faz essas orações assim de vez em quando? Ou tem piedade daquela pessoa. É uma tristeza no nosso coração, talvez uma compaixão e tal. Só que quando está escrito piedade aqui, isso foi uma adaptação para o português. Os puritanos usavam muito esse termo piedade, uma vida piedosa. Se você conversar com os assembleanos raiz mesmo, aqueles que já têm mais de 130 anos de idade, só esses são raiz. Os de hoje é tudo worship, né? Tudo calça apertadinha e tal. Mas os raiz mesmo, eles falavam de um povo piedoso. Essa era uma linguagem deles. Quem frequentava a igreja antigamente tradicional, eles falavam assim, esse é um homem piedoso, homem de Deus, piedoso. Já ouviu alguém descrever alguém assim? Não. O que é isso? Esse piedoso é uma adaptação no nosso português. A palavra aqui, na verdade, é Eusébia. É a palavra grega. De manhã eu ensinei para a galera aqui em inglês. Então eu vou dar uma aula de inglês gratuita para vocês. Se vocês quiserem mais aula, depois você procura minha esposa, que ela dá aula particular, tá? Mas o texto em português não faz muito sentido. Então eu vou pedir para você repetir, para você memorizar. Você vai sair daqui com essa palavra memorizada. A gente vai aprender inglês e você vai memorizar o que significa esse versículo. Beleza? Então vamos lá. Primeira palavra desse exercite-se na piedade, a primeira palavra é a seguinte: train. Tem que dobrar a língua, senão não sabe. Vai. Train. Beleza. Train. A segunda é yourself. Yourself. Nossa, vocês estão bons de inglês mesmo, hein? Caramba, já dá para rolar uma conversa. A última é godliness. Já deu uma caída já, vai. Godliness. Então, o texto em inglês diz assim, ó, train yourself for godliness. O que quer dizer o seguinte: treine pesado, faça força para se parecer com Deus. Eusébia significa ser como Deus. É assumir os atributos de Deus. Estou exagerando aqui, mas é para você poder entender. E a palavra train, ou exercite-se, é a palavra gumnasso, em grego, que é da onde a gente tirou a palavra ginásio. Hoje, no ginásio, a gente vai para assistir esporte. Mas no tempo em que isso aqui foi escrito, o ginásio era um lugar onde batalhas eram travadas e entravam 2 gladiadores, saía um só. Se você quiser entender o que é o ginásio da Grécia Antiga, é só você assistir o filme 300, dos Spartacus. Na hora que eles entram naquela arena sangrenta. Aquilo ali era o gumnasso. E os guerreiros, os soldados, eles treinavam, às vezes uma vida inteira, e depois as Olimpíadas se desenvolveram assim. Começou como esportes sanguíneos e depois virou esporte de celebração. Mas esse treinamento pesado é a ideia de Paulo aqui para Timóteo. Se fosse para fazer uma analogia hoje, o que ele quer dizer é o seguinte: sabe quando você vai na academia? Eu não sei quantos aqui frequentam a academia, mas quando você vai na academia, principalmente para os homens, as mulheres elas usam os equipamentos da academia, a malhação de outra maneira, mas o homem, o primeiro lugar que um homem vai na academia é no banco do supino. Ele quer se mostrar, né? Quer mostrar a masculinidade dele, quer mostrar que o cara é o alfa. Então o primeiro lugar que ele vai para a academia, ele chega, nem alonga direito, pá! Ele chega no espelho da academia, que é mentiroso, que é hipócrita, igualzinho esse texto aqui. Todo mundo é forte na academia. Ele dá aquela esticada na manga, deita no supino, dá aquela batida na perna. Ele esqueceu que ele botou 40 quilos de cada lado. Na hora que ele levanta aqui, ó, segurou, o braço estendido. Desceu, acabou. Ele não levanta mais. Porque aqui começa o primeiro vexame do homem na academia. Entendeu? Ele vai para a academia sozinho, que é um perigo você malhar sozinho. Ele vai sozinho e não consegue levantar. Daí, qual que é o macete que todo homem aprendeu? Você não precisa nem de instrutor na academia para isso. Pesou no pescoço aqui, querido, ó. Jogou para o lado, já era. Vai passar vergonha, mas pelo menos não vai morrer enforcado. É assim que acontece no supino com toda a academia. Aí você vai fazer um treino, chega o treinador, o que ele fala? Vamos diminuir a carga e aumentar as repetições. E aí você, ao invés de 40 de cada lado, você é humilde, você põe 10. Vai lá com aquela carcassinha de frango, todos os musculosos vão rir de você, mas você está lá. Na moral, se você tiver disciplina, vai passar um tempo, 2 meses, 3 meses, você vai botar 15. Depois você vai pôr 20. Depois você vai pôr 25. E aí, se você for malhando mesmo, ficar marombado igual o Vinícius que está sentado lá atrás, você vai ver que o braço dele é do tamanho da minha coxa, aí você vai conseguir botar 40, 50. Mas o que é isso? Resultado de muito treino.
Quando você chega nesse estágio, você está lá com 40, 50 quilos, você lembra de quando começou que era difícil levantar 10. Essa é a expressão que Paulo usa, gumnatsu. Por quê? Ele diz o seguinte: treine-se para ser igual a Deus. Hoje, você sair daqui e falar assim, como é que eu treino para ser igual a Deus? A gente vai ler aqui o resto da descrição para você entender, eu vou te dar o como. Mas no começo parece difícil resistir o pecado. No começo parece difícil essa batalha que a gente trava. Paulo diz que essa batalha ela é infindável. Ela não tem fim. É a batalha entre a carne e o espírito. O tempo todo parece que a carne é mais forte. E o espírito fica lutando. Quando você começa é difícil. Mas se você tiver disciplina, se você tiver cuidado de se esforçar, se você seguir um plano, certamente depois de um tempo, você vai se tornar mais forte. E aí você vai lembrar que já não é mais tão difícil resistir à pornografia, já não é mais tão difícil resistir à depressão, já não é mais tão... Não estou dizendo que tudo isso é só espiritual, tá? Pode ser que existam outras causas, mas você vai ver que já não é mais tão difícil resistir à raiva, ao impulso. Por quê? Porque você treinou e agora você já consegue carregar um peso maior. Essa aqui é a razão de toda a minha pregação hoje. Train yourself for godliness. Gumnatsu Eusébia. Você vai sair daqui hoje, você vai aprender inglês e grego. Olha só que coisa doida. Nunca mais você vai esquecer essa mensagem. Gumnatsu Eusébia. Se eu estiver falando errado, não me critique, porque eu também não sei falar grego. Eu estou só falando que eu deixei a colinha aqui, para você poder saber, entendeu? Então, esse versículo é o centro de tudo que a gente está falando. A gente precisa treinar para ser igual a Deus. Aí eu ouvi alguém perguntar assim, mas como que eu faço isso? Que bom que você perguntou, vou te explicar, está escrito aqui na Bíblia. Ele fala assim, versículo 8, o exercício físico é de pouco proveito. Paulo não devia ser um cara que gostava de se exercitar. Também, coitado, apanhava direto, já estava tranquilo já. A piedade, porém, a piedade aqui é o mesmo termo, Eusébia, a piedade, o se parecer com Deus, para tudo é proveitoso, porque tem promessa de vida presente e futura. Olha só que interessante. Quando você treina para se parecer com Deus, você tem promessa para essa vida e promessa para a vida eterna. É lucrativo para você, no presente e na vida eterna, se parecer com Deus. Você quer ver um exemplo de se parecer com Deus? Trânsito. É lucrativo para você se parecer com Deus. Porque hoje em dia tem gente dando tiro nos outros por causa do sinal vermelho. Se você se parecer com Deus, o cara te cortou, te chama de filho de todo mundo, menos da sua mãe. Aí ele passa e fala assim, Deus te abençoe, meu querido. Tá tudo bem, pode ir, estou tranquilo. O cara bateu no seu carro, pá! E aí estragou o paralama, o cara já desce, pá, 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 pá. Aí você desce e fala assim, você está bem, cara? Você está precisando de alguma coisa? Você machucou? Sua família no seu carro está bem? Desarmou o cara. Desarmou. Por quê? Como o Bernardo disse aqui, spoiler para você, tudo que você juntar aqui na terra, não vai com você para o céu. Parece uma parada chocante, mas tudo que você juntar aqui não vai. No céu não entra nada material, nada corruptível. Precisa ser incorruptível. Então, é um ótimo exemplo. Se parecer com Deus é lucrativo para essa vida e para a vida eterna. Porque para estar com Ele, precisa ser como Ele. E aí vamos continuar. Como é que faz isso? Vamos acabar de ler o texto, a gente vai até o final do capítulo 4 e eu já estou acabando. Essa afirmação é fiel e digna, é uma coisa que Paulo fala direto, né? Fiel e digna de aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque nós temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Aqui Paulo está dando uma justificativa do porquê ele faz o que ele faz. Por que ele escreveu para Timóteo ser desse jeito? Por que ele planta igreja? Por que a gente prega o evangelho? Porque a nossa esperança está em Jesus. Então a gente não faz nada do que a gente faz aqui. Gente, vou traduzir para a nossa linguagem. Eu não prego o evangelho, não venho aqui domingo, não perco tempo com a minha família para te agradar, não. Se você gostou ou não gostou, eu não estou nem aí. O mais interessante é que, assim, quando a gente trabalha com vendas, a gente precisa agradar o cliente. O cliente sempre tem razão, certo? O cliente sempre tem razão. Se você bater boca com o cliente, ele não compra de você, você perdeu a venda. Aqui, o meu cliente é Deus. E Deus sempre tem razão.
Então a gente faz as coisas para agradar Ele. Quando eu prego aqui, eu falo assim, cara, eu vou tomar cuidado para pregar uma palavra, vou estudar, vou trazer um conhecimento legal. Não é para agregar valor na sua vida, é para agradar a Deus. Porque Deus vai olhar para a mensagem que eu preguei e vai falar assim, tá maneiro. Isso aí, segue o baile. Segue a church. Agora, se eu ficar preocupado com o que você gosta e o que você não gosta, você se torna Deus na minha vida. E se você se tornar Deus na minha vida, você vai se tornar um ídolo. Você vai ter que ser ou responsável pela minha salvação ou pela minha condenação. Mas se você é igual a eu, certamente essa fórmula não vai dar certo. Então, qual que é o nosso objetivo? É agradar a Deus. A nossa pregação deve agradar a Deus. Literalmente, a gente prega para Deus. Prega para a audiência? Claro, a gente prega para Deus. A gente canta para Deus. Por isso que o Serginho falou aqui, que quando a gente vem no domingo, a gente vem com a esperança de encher. Eu vou para a igreja que eu vou me encher. Na verdade, a gente vem para a igreja para se esvaziar. Porque ao me esvaziar, eu entrego para Deus. Eu sempre gosto de dizer que é o seguinte, eu aprendi isso com o Duda, o cara que escreveu essa música que a gente cantou aqui. Ele diz o seguinte, o momento do louvor é quando eu entrego algo para Deus. O momento da palavra é quando Deus entrega algo para mim. Olha que interessante. E que responsabilidade, né? Eu espero que você esteja recebendo alguma coisa de Deus. Mas a dinâmica da igreja é mais ou menos essa. Então a gente precisa... Nem sei porque que eu falei esse exemplo do Duda, né? Mas enfim, é uma afirmação digna. Se trabalhamos é porque a gente tem fé em Jesus. Aí, aqui está a resposta do como. Como que eu faço para ser como Deus? Como que eu faço para ser igual a Deus? Quando eu saí daqui de manhã, minha esposa falou assim, amor, eu fiquei meio confusa. Eu não entendi o que você quis dizer com ser como Deus. Acho que eu perdi um pedaço da mensagem. E aí eu expliquei para ela o seguinte, amor, olha só. Esse carro aqui, ele é como o outro carro. Porque tem 4 rodas. Mas ele não é igual ao outro carro. Entendeu? Porque um é um modelo, o outro é outro. Eu sou igual ao Bruno. Eu sou como o Bruno. Porque somos seres humanos. Mas nós não somos iguais. Porque ele tem uma característica, eu tenho outra. Essa igreja aqui é como outras igrejas. Porque a gente adora a Deus. Mas ela não é igual. Glória a Deus por isso. A gente sempre diz aqui, né? Não é melhor nem pior, é diferente. Nós temos um chamado único. Nós fomos chamados para ser assim. Então, é diferente. É isso que eu quero dizer com ser como Deus. Como que eu faço para ser como Deus? Você precisa sair daqui hoje com a fórmula pronta. Eu preciso saber como pôr isso em prática. A boa mensagem não é a mensagem que te impressiona, é a mensagem que impacta. O que eu quero dizer com isso? Impressionado você fica no domingo, impactado você fica amanhã, coçando a cabeça, porque cara falou, o negócio não sai da minha cabeça. Sabe o que é impactante? Aquela música chata do rádio. Aquilo é impactante, porque gruda na sua cabeça e você não consegue parar de cantar, certo? Igual eu, por exemplo, eu tenho uma menina pequena em casa. Às vezes eu acordo de manhã, eu vou fazer minha devocional e estou cantando 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Por quê? Porque é impactante. Só quem tem filhos entendeu. Quem não tem filhos não entendeu. Enfim, como que eu faço? Vamos lá, está escrito aqui no versículo 11. Ordene e ensine essas coisas. Aí ele tem um conselho para Timóteo, que é jovem, que é o conselho que eu dou para todos os jovens. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. É aqui que começa a fórmula. Como é que faz para ser como Deus? Eu preciso me esforçar, gumnatsu, eu preciso pegar pesado. A salvação é pela graça, mas a santificação dá trabalho. Amém? Entendeu? Se você entenda. Salvação é pela graça, através da fé, mas santificação dá trabalho. Se você falar assim, a santificação é só de Deus, caô. Mentira. É só você se isolar um pouquinho e deixar penetrar só o conteúdo que já aparece naturalmente no Netflix, na Globo, no outdoor, na revista. Cara, se você criar uma disciplina distante de Deus, eu aposto para você, se for homem, pelo menos 3 coisas vão acontecer com você que vão te tirar do centro. Ou é poder, dinheiro ou mulher. Por onde você passar, você vai ver uma dessas 3 coisas, é onde você cai. Todo homem cai nessas 3 coisas. Ou poder, ou dinheiro, ou mulher. Aparece em tudo quanto é lugar. Oportunidade para você cair. Então, é uma batalha constante, é uma luta constante.
Como que eu faço? Exercite-se nessas coisas. Ninguém te despreze pelo fato de ser jovem e seja exemplo para os fiéis. Olha que interessante. Paulo diz o seguinte: Timóteo, você precisa ser exemplo para os fiéis. A gente está acostumado a dizer que a gente tem que dar testemunho lá fora, certo? Todo mundo já ouviu isso, né? Tem que dar e tem mesmo. Porque testemunho não converte ninguém, mas atrapalha a conversão de muita gente. Ninguém vai se converter porque você é um bom cristão. Porque o que converte é a pregação do evangelho. Não é o testemunho de ninguém. Agora, o testemunho atrapalha a conversão das pessoas. Porque quando a pessoa olha para você e fala assim: mas o cara não tem nada de diferente, pô. O cara vive brigando com a mulher dele, o cara vive enchendo a cara, o cara frequenta os mesmos lugares que eu frequento. Não vai adiantar nada. Porque eu não estou dizendo para você se tornar um antissocial, mas você precisa ter cuidado com as pessoas que você anda, os lugares que você frequenta. Tem muita gente que fala assim: eu vou andar com essas pessoas porque eu vou pregar Jesus para elas. 3 meses depois você vê o cara desviado. Conhece alguém assim, não? O que a gente precisa fazer? É saber discernir a linha. Tem hora de ir lá, tem hora de falar, tem hora de alcançar o povo, mas não dá para viver lá. Porque se você viver lá, nós somos fruto do ambiente em que nós vivemos. Isso aí é fato. Nós somos frutos do ambiente que nós vivemos. Aí você pode até falar assim: é muito careta, esse negócio de ficar indo na igreja e tal, não precisa ir na igreja. Tal. Tá, legal, mas eu prefiro ser fruto disso daqui do que fruto do mundo. Eu prefiro ser bitolado e tá bem com Deus, né? Tá bem com Deus, sei lá o que isso significa, mas enfim, eu prefiro estar bem com Deus, bem com meus irmãos, do que estar passando apertado lá fora, no mundo, na sociedade, dando mau testemunho para as pessoas. Por quê? Nós somos frutos do ambiente que a gente vive. E aí ele fala assim: sejam exemplo para os fiéis. Aí ele dá várias áreas para ser exemplo. Primeiro lugar, na palavra. Exemplo na palavra. Quanto tempo do seu dia você investe na palavra? Eu não tenho tempo. Minha vida é muito corrida. Quanto tempo você investe na palavra, que é viva? Quanto tempo você passa na sua devocional? Como é que faz para parecer com Deus? Primeira coisa, você precisa absorver o que Ele deixou pelo menos escrito para você. Já é limitado, já é pequeno. E aí a gente não para ler nem um pouquinho? Meditar. O que é meditar nas Escrituras? É, antes de ler, você tirar 2 minutos que seja e falar: Espírito Santo, eu estou prestes a ler aquilo que o Senhor deixou escrito para nós, gravado na história. Fala comigo. A gente não faz essa oração para ler um livro comum, mas a gente precisa fazer isso para quê? Porque aí a gente lê com olhos espirituais, para ver o que a gente não viu antes. Como dizem os estudiosos, aproxime-se das Escrituras como se tivesse algo aqui que você nunca viu. Todo dia, sempre curioso. Continue curioso. Seja exemplo, primeiro, na palavra. Segundo, no procedimento. Olha que interessante. Tem muita gente que é expert na palavra e reprovado no procedimento. É interessante que alguns capítulos antes, um capítulo antes, no capítulo 3, Paulo fala para Timóteo assim: quem quiser ser presbítero e diácono na igreja, precisa passar por uma prova de caráter. Vou ler para você aqui rapidinho, não vou me delongar. Ele fala assim: é necessário, pois, capítulo 3, versículo 2, quem quer ser presbítero, ou seja, quem quer ser exemplo na igreja, liderar a igreja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto a ensinar, não deve ser apegado ao vinho, não deve ser violento, deve ser amável, pacífico e não deve ser apegado ao dinheiro. Deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça, não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Olha que interessante, não pode ser novo convertido para liderar uma igreja. Por quê? Porque ele vai se achar poder. Poder, dinheiro e mulheres são as armadilhas do homem. E aí ele termina dizendo o seguinte: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do mesmo diácono. Do mesmo diabo. Diácono, diabo. Meu Deus. Enfim,
O cara que quer ser exemplo, ele precisa ter essas características. Dentro da igreja, Paulo instruindo Timóteo como fazer a prova para as pessoas, né? Exemplo no procedimento. Você quer ver um lugar que a gente falha no procedimento? Tem muito marido que é expert na palavra. Falha no procedimento. Em casa. Não tira o lixo. Não lava a louça. Não faz uma massagem na esposa. O cara é tão soberbo que ele tem a cara de pau de chegar em casa e falar que está cansado do trabalho da CSN. E ele não percebe que a mulher está em casa com 2 diabinhos o dia inteiro. Que cansa mais do que a CSN. E as mães dizem... A Rosa tem 3 diabinhos? Não. Lá em casa, uma diabinha já se converteu. Já está mais tranquilo, já fica de boa. Mas a menorzinha... Todo mundo vê ela aqui na igreja e fala, que coisinha linda. Eu falo, leva para você um dia para você ver. Fica um dia lá para você ver. Acaba a paz. Chora na hora que não é para chorar. Acorda de madrugada. Agora ela cismou de dormir na horizontal na cama. Que ela dorme no meu quarto, no berço. Aí ela acorda de madrugada e a gente põe ela na cama. Parece ter um negócio automático no centro de equilíbrio deles, que eles fazem assim na cama, igual o exorcista. Aí vira de lado. Aí ela, daquele tamanico, ela põe eu para fora com o pé e a minha esposa para fora com a mão. A gente acorda, minha esposa acorda assim, ó. Parece uma âncora de barco jogada pro lado de fora assim, ó. Isso é ter filho. Aí o cara chega em casa da CSN, tô cansado, tira a roupa, joga a roupa no meio do caminho, não lava a cueca, aquela cueca toda freada do dia inteiro de trabalho. A mulher dele tem que lavar a roupa dele, tem que tomar conta das crianças e tem que estar com a comida pronta quando ele chega. Pô, é muito folga. Muita folga. Eu estou ensinando minhas filhas, eu falo assim, ó, não casa com um cara desse não, você é frouxo. Tem que chegar em casa, quando ele chegar em casa, ele tem que ir para o fogão, fazer a janta dele e a sua. Por quê? Olha. Vou deixar o Espírito Santo falar mais um bocadinho. As namoradas e as noivas estão, ó. Geralmente eu favoreço as mulheres, né, quando eu falo sobre... Enfim. O que é isso? No procedimento. A gente fala no procedimento, a gente não sabe brigar. A gente desrespeita o cônjuge quando briga. Aí você vai ler Hebreus, no último capítulo de Hebreus fala o casamento e fugiu a palavra, como é que fala agora? A cama não, o leito do casamento precisa ser preservado santo. A gente profana o nosso próprio leito. Sabe como que a gente profana o leito do casamento? Quando você vai dormir brigado. Você brigou e não resolve. Conselho para o casal, não durma brigado. De onde você tirou isso? Ó a regra dos 3. Já falei Timóteo, já falei Hebreus, agora vou voltar lá atrás. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Aí, ó, regra dos 3. Tudo bem que eu roubei agora, essa daí está no Antigo Testamento, mas deixa para lá, não tem problema. Já eu acho uma do Novo Testamento. Não deixe o sol se pôr na sua ira. Brigou, tem que resolver. Tem uma maneira facinho de resolver briga com mulher. Amém. Estou falando porque eu sou expert nessa maneira de resolver briga, entendeu? Mas eu não vou me gabar, porque pode ser que tem gente que não entendeu, tem gente que está preparando para casar ainda, não entendeu? Mas essa é a melhor maneira de você resolver briga em casa. Conversou, apagou a luz, já era. Entendeu? No outro dia está todo mundo, ó, levinho. Às vezes nem dorme. Dali mesmo já vai ver um filme, está tudo bem. Acabou. Entendeu? Só para os casados. Até me perdi aqui, não sei onde é que eu estou. Onde que eu estou? Quem está acompanhando a leitura aí? Procedimento no amor, na fé e na pureza. Isso aqui ele quer dizer o seguinte, nós precisamos ser exemplo em todas essas áreas, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Posso falar uma última coisa? Talvez não seja para todo mundo, mas às vezes alguém vai assistir online e aí, às vezes não é para você. Mas posso falar um negócio? Uma das coisas que mais me perturba aqui é a pureza. A gente tem a fama aqui na capela de ser uma igreja descolada e tal. Papá. Uma igreja descolada não é uma igreja irreverente. Falta de reverência ou irreverência
leva à indiferença, tanto de Deus quanto da nossa parte. Quando a gente começa a se tornar irreverente, o que é irreverente? Eu não considero que Deus está na minha frente. Isso é ser irreverente. O exemplo mais próprio que a gente pode dar hoje é se você tivesse um encontro marcado com a rainha da Inglaterra, por exemplo, talvez a figura mais icônica de autoridade que a gente tem na nossa sociedade hoje. Ou com o Papa. Você tem um encontro marcado com o Papa. Aí você vai encontrar com o Papa de bermuda e chinelo. Estou falando que você precisa vir para a igreja arrumado. Não. É só um exemplo para você poder entender o que é falta de reverência, tá? Porque a gente entende que aqui a gente vem do jeito que a gente se sente à vontade. Porque se estou na casa do meu pai, se bem que isso aqui não é a casa dele, mas se eu estou na presença do meu pai, ele me vê pelado mesmo, ele me vê nu, então não faz diferença a roupa que eu visto. Mas para você entender o que é reverência, você vai encontrar com o Papa, você vai de bermuda e chinelo, você não chega nem na porta. O segurança já te para, já, e fala, ó, Você tem uma reunião na Casa Branca. Você vai reunir lá com o Joe Biden agora, ele te convidou para o café deles lá, que eles têm oração. Cara, se você não botar pelo menos um blazer, você não entra. Tem uma maneira de se vestir lá, isso mostra reverência. Os antigos pensavam assim, isso mostra reverência. Quando a gente entra na irreverência, a gente gera indiferença da parte de Deus. E a falta de pureza acontece quando eu começo a me tornar irreverente. Principalmente para os jovens. Sabe um grande problema do jovem? Pornografia. E, por incrível que pareça, mais da metade dos casais tem problema com pornografia. Casado já tem problema com pornografia. Uma vez eu preguei uma mensagem aqui, eu falei assim, cara, o cara tem problema com pornografia, ele fala que ele trouxe pornografia para dentro do casamento, que é para apimentar a relação. Quer apimentar a relação? Põe pimenta nos órgãos sexuais de cada um e lambe. Vai apimentar. Você vai sair de lá com a língua pegando fogo. Esse negócio de apimentar casamento com pornografia, isso é uma besteira, isso é uma mentira. Porque, é o quê? É amaldiçoar o seu casamento. Por quê? Pornografia tem pelo menos 2 problemas. O primeiro é o seguinte, aquela pessoa que está fazendo o filme, tanto o homem quanto a mulher, é filha, filho, irmão ou irmã de alguém. Da próxima vez que você botar a mão num conteúdo pornográfico, pensa se fosse a tua mãe lá. Você ia gostar de assistir? Se o cara estivesse chamando tua mãe de piranha, de cachorro, você ia gostar de assistir? Se fosse a tua filha, se a tua filha virasse para você e falasse assim, pai, eu tenho um sonho, a minha carreira é me tornar uma artista pornô. Você acha que algum pai ia gostar? Você acha que algum pai ia apoiar? Nossa, mas ganha muito dinheiro, pai. Você acha que alguém ia apoiar? Claro que não. Por quê? Porque isso é fundamentalmente errado. Fundamentalmente errado. A maioria dos jovens e metade dos casados dentro da igreja tem problema com pornografia. Por quê? Porque é irreverente. Acha que quando põe lá o conteúdo pornográfico, Deus não está vendo. Aí tem a cara de pau de depois que termina, com culpa, vai pedir perdão. Aí eu preciso te lembrar que irreverência gera indiferença. Aí você continua se sentindo culpado pelos pecados que você comete, continua se sentindo pressionado e não sente o perdão de Deus. Por quê? Porque ele se tornou indiferente. Eu não sei até quando vai a indiferença de Deus, né? Para falar a verdade, isso aí é uma conjectura minha. Acho que nem bíblico isso é. Mas na prática, eu senti isso. Na prática, quando eu era mais novo, no começo da minha jornada cristã, hoje eu não tenho mais esse problema, graças a Deus. Mas como eu vim de um background que não tinha nada de cristão, pornografia era normal para mim. E aí, quando eu casei, quando eu tentei trazer essa bagagem errada para dentro do meu casamento, eu sentia essa culpa, eu sentia tudo isso, e eu não conseguia entender por que eu não sentia o perdão de Deus. Por quê? Na minha prática, como eu consigo explicar, parecia que Deus estava indiferente. Você já se sentiu assim, como se Deus tivesse virado as costas para você? Talvez você deva virar de frente para Deus de novo e perceber que Ele está aí. Perceber que Ele mora dentro de você, que Ele quer morar dentro de você. E não tem como Deus habitar onde só tem trevas. Alguém tem que limpar. O Espírito Santo começa, mas você precisa terminar. Lembra que justificação é de graça, mas santificação dá trabalho. Começa pesado, mas depois fica leve. Pureza é uma área que me incomoda. Me incomoda. E a pureza não é só pornografia. Você quer ver uma outra área de pureza que me incomoda? Palavrão. Palavrão. Eu falo palavrão pra... Já vinha outra aí, entendeu? Eu falo muito palavrão, cara, você não tem noção. Isso é errado. Isso é errado. Porque da mesma fonte não pode fluir água doce e água
Não é salgada, como que a gente... Água que não pode beber, né? Tem outra palavra aí, mas enfim, salubre. Não nasce na mesma fonte. É fundamentalmente errado. Eu tenho um problema com palavrão, eu falo muito palavrão. Se você me ver falando palavrão, você precisa chamar minha atenção. Porque as pessoas acham que o pastor é santo, igual a Sandy, né? Pastor não faz cocô, pastor... Você tinha essa impressão quando você era mais novo? Que a Sandy era uma bonequinha que não fazia nada? Eu tinha essa impressão. Não é assim, cara. Eu tenho problema com palavrão. Eu preciso parar de falar palavrão. Eu aprendi inglês na cultura do inglês negro, né? Eu aprendi inglês vendo Fresh Prince of Bel-Air, que é o Maluco no Pedaço. Fala muito palavrão naquelas coisas. E aí eu achava isso normal. Acabou entrando isso dentro de mim, eu preciso tirar. É uma batalha minha. Pureza. Você quer ver uma outra área, a última, para a gente terminar? Mentira. Eu sou extremamente incomodado com mentira. E mentira, eu vou falar um negócio aqui, não é para me gabar e que o Espírito Santo me preserve humilde, né, nessa área. Mas todo mundo que chega próximo de mim, eu falo, eu não falo mentira. Não falo mentira. Eu ofendo as pessoas, mas eu não falo mentira. Não falo mesmo. É lógico que se a tua esposa te perguntar se ela está gorda, você nunca pode falar a verdade. Isso aí é perdoado. Isso aí é perdoado por Deus. Mas tirando isso, ela está feia e tal, nunca. Isso aí nunca. Tirando isso, você precisa parar de falar mentira. É uma recomendação de Paulo. Quando a gente se converte, parem de falar mentira uns para os outros. Porque a mentira é do diabo. E a mentira é a droga de entrada, igual maconha. O pessoal fala assim, a maconha não tem problema. Não tem mesmo não. Pode ser que você fume maconha a vida inteira e nunca tenha problema nenhum. Mas para a vasta maioria das pessoas é a droga de entrada. E aí a gente precisa dar o testemunho. A mentira é a droga de entrada do diabo. Começa com uma mentirinha branda. Não vai fazer mal para ninguém, vai fazer mal para ninguém. Quando você menos percebe, você não está pagando imposto, você está falando mentira para tua esposa, você está falando mentira para o teu esposo, e aí para voltar atrás, é uma droga, para não falar um palavrão. Mentira. São áreas que me incomodam, né? Mas enfim, falei demais já. Você precisa ser exemplo. Como é que faz para ser igual a Deus? A fórmula está aqui. Seja exemplo na palavra, no proceder, no amor, na fé e na pureza. E aí, para a gente terminar, ele dá essas instruções para Timóteo. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Tem gente que fala assim, não quero ir na igreja não, vou ficar em casa. Em casa eu me dedico à leitura pública das Escrituras. De manhã eu falei, isso daqui é um paradoxo, isso daqui, né? É a leitura pública que é privada. Que não é para ninguém, é só para ele. Só na sua casa. Então, para que serve a igreja? Também serve para a leitura pública da palavra. Quando a gente abre aqui, hoje nós estamos lendo o capítulo 4 inteirinho. Nós estamos estudando, fazendo o trabalho de um evangelista, que é isso que Paulo recomenda para Timóteo. Nós estamos fazendo o trabalho de um evangelista, ensinando o evangelho. Dedique-se à leitura pública, à exortação, que na verdade quer dizer o conforto. Ou seja, toda vez que tem uma leitura bíblica, pública, ela deve trazer conforto para nós. Você não pode sair daqui oprimido, você precisa sair daqui confortado. E o conforto geralmente funciona assim, gera confronto, gera conflito. Eu vou embora para casa nervoso. E aos poucos o Espírito Santo vai trabalhando e aquilo ali vai me confortando. É assim que a leitura bíblica funciona. Leitura pública, exortação e é um ensino. Não negligencie o dom que te foi dado, por imposição de mãos dos presbíteros, ele fala disso lá atrás. E aí, para terminar, seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Por último, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que ouvem. Interessante que ele fala aqui o seguinte, cuida da sua própria vida. Eu vou te dar uma saída para aquele crente chato. Já viu aquele crente chato que vive tentando te corrigir? Porque na igreja tem um monte de crente. Aqui não, aqui na capela não, mas em um monte de igreja, às vezes na sua família, você senta na mesa, e aí os caras vão começar a criticar, naquela igreja só tem isso. Aí você fala para ele assim, eu vou te dar um versículo bíblico, irmão. Cuida da sua própria vida. Entendeu? Está aqui, é bíblico. Não tem como o cara retrucar. Aí se você quiser fazer a prova dos 3, você volta lá em Mateus, fala assim, irmão, tira a trave do teu olho primeiro.
Depois você vai ver o cisco no eu. Aí se você quiser mais um versículo, você fala para as pessoas que a gente deve corrigir as pessoas em amor. Então tá aí a prova, a regra dos 3 para você. Mas aí o interessante é que ele fala assim, ó, cuida da sua própria vida. Então eu aprendi uma fórmula. Quando alguém vem chamar minha atenção, você consegue perceber que quando a pessoa chama sua atenção em amor, que ela tem boas intenções, o Espírito Santo fala e você é confortado. Quando a pessoa é xereta, enxerida, está querendo enfiar o dedo na sua vida, você percebe que aquilo ali é da cabeça dela, que aquilo ali é da carne. Então, qual que é o segredo aqui? Quando acontecer isso, você fala assim, irmão, vamos fazer o seguinte, você cuida da sua vida e deixa que Deus cuida da minha. Entendeu? Você cuida da sua e ora para Deus cuidar da minha. Você não confia no Espírito Santo? Então, ora para Deus cuidar da minha, que já. Só não corra o risco, só não se coloque numa posição de se tornar prepotente e não aceitar a correção de ninguém. Porque a igreja é o lugar onde a gente se corrige em amor. Está entendendo? Então vai aparecer alguém, vai aparecer oportunidades que as pessoas vão te corrigir. Se você fizer isso, se você for exemplo, se você se dedicar à leitura da palavra, se você passar tempo orando, se você dedicar tempo para Deus, se você se esforçar, você vai se salvar e você vai salvar aqueles que te ouvem. Para a gente terminar, eu vou te dar um exemplo de um filme que fez história no Brasil, chamado Tropa de Elite. Você lembra daquela cena que os caras estão ali num treinamento e aí o Capitão Nascimento começa assim, estratégia. Em inglês, strategy. Em espanhol, estratégia. Você lembra dessa cena? Aí o que acontece? Um soldado dorme. Aí ele fala assim, 02, está dormindo, 02? Pô, aí ele pega uma granada e fala assim, tira o pino, segura a granada. E aí quando ele fala segura a granada, ele fala assim, ó, se você dormir, tu vai deixar essa granada explodir. O Senhor vai se explodir, o Senhor vai me explodir, o Senhor vai explodir o batalhão inteiro, 02. O Senhor vai dormir, 02? Não, Senhor. Vou falar para vocês o seguinte, igual o Capitão Nascimento. Se vocês fizerem essas coisas, 02, se dedicar às escrituras, à leitura, à oração, você vai se salvar, 02, você vai salvar a mim mesmo, você vai salvar o batalhão inteiro. O senhor vai ler a Bíblia, 02? Ah, muito bom. Nunca mais você vai esquecer essa mensagem. Na hora que você acordar de manhã, pegar seu telefone, Netflix, você vai lembrar de mim assim, você vai ler a Bíblia, 02? Sim, Senhor. Amém? Vamos orar? Muito bom. Bom, se isso tudo é novo para você, eu espero que você tenha sido edificado, né, por essa palavra. Vamos orar para Deus trabalhar com essa mensagem no seu coração. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela oportunidade de expandir um pouco mais da sua palavra. Te pedimos que o Senhor faça com que o seu Espírito Santo seja a régua de medição entre nós, que todos nós sejamos abençoados pela sua presença, pela sua palavra, que nós não nos tornemos indiferentes, irreverentes, que sempre o Senhor nos lembre de que a instrução que Paulo deu para Timóteo serve para nós também, para nos dedicarmos, sermos exemplo na palavra, na fé, no amor, no proceder, em todas essas coisas. Que o Senhor nos leve em segurança para casa, que essa palavra, Pai, crie raízes no nosso coração e se transforme num comportamento natural para cada um de nós. Se há alguém aqui entre nós que nos visita e talvez ainda não tenha declarado a sua fé em Jesus, que essa mensagem seja o primeiro passo para essas pessoas e que eles possam ter um encontro contigo, seja em casa, no tempo deles, da maneira deles. E para todos nós que já cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, que essa palavra seja um alerta para nós, para que nós nos tornemos mais parecidos com eles, para que nós treinemos pesado e nós desenvolvamos esse eusébia, esse parecer com Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E todos que creem dizem? Amém, amém. Bom, antes de você ir embora, eu queria te lembrar, não esqueça aí na sua cadeira, talvez nessas mesinhas de centro, tem um cartãozinho vermelho. Se você estiver nos visitando, eu gostaria muito que você preenchesse esse cartão, para a gente entrar em contato contigo, te mandar as novidades. Esse ano tem um monte de novidade acontecendo na igreja, e aí eu não queria te deixar de fora. Eu prometo para você que por semana a gente manda no máximo 42 mensagens, não mais que isso.
Tá? Então preenche lá o cartãozinho e aí você troca ele por um presente aqui nessa sala. Você vai ganhar um presente que é uma surpresa ali. Vai ser muito bom se você puder fazer isso. E aí quando você estiver indo embora, se você quiser parar ali na nossa loja, tem roupa, tem livro, tem bastante coisa ali. Todos os fundos arrecadados nessa loja vão para as nossas obras sociais, para ajudar as famílias da igreja. Então a gente não tem lucro nenhum com aquilo ali. Tudo aquilo ali é para a gente fazer mais missão aqui dentro. Tá? Então não deixe de passar ali, porque está mais barato que na Renda e na C&A. Né? Então só não dá para... Eu ia falar que dá para parcelar no cartão, mas eu vou comprometer o Bernardo. Mas aí você resolve com o Fernando e com o Washington, que eles são as pessoas do dinheiro ali, e aí você pode comprar parcelado lá, tá bom? Vá com Deus, tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe e te dê oportunidades de praticar isso tudo. E eu te vejo ou domingo que vem, 10 horas ou 7, ou nos nossos grupos de conexão. Um abraço e até! Bom, é isso. Eu espero que você tenha sido edificado por essa mensagem, espero que você tenha percebido o valor nessa mensagem e que ela possa te fazer pensar e te ajudar a se transformar um pouquinho a mais cada dia. Antes da gente se despedir, eu queria te recomendar que você participasse de uma das nossas igrejas. Nós temos várias igrejas, grupos pequenos de pessoas que se reúnem toda semana. A gente chama esses grupos de conexão, que é onde você se conecta com outras pessoas. Ali a gente discute um pouco da mensagem, ali a gente aprende um com o outro sobre aquilo que Deus vem falando com a gente através da nossa leitura, ali a gente divide as nossas dores, enfim, nós temos vários grupos presenciais e online. Caso você queira participar de um, eu gostaria que você escaneasse esse código que vai aparecer aqui na sua tela e aí a gente vai envolver toda uma equipe para poder te indicar um bom grupo de conexão. E falando em códigos, né, esse código que apareceu aqui na sua tela, hoje em dia está tudo muito tecnológico, eu quero te convidar, caso você queira, ajudar a nossa missão a avançar com a nossa missão de alguma maneira financeira, vão aparecer aqui na sua tela alguns códigos. Tem o código do Nubank, tem o código do PicPay e tem a nossa chave Pix. Caso você queira fazer uma doação, de acordo com aquilo que você decidir no seu coração, sem pressão nenhuma, sem nenhuma obrigação, nós seremos extremamente gratos. Você pode usar esses códigos e a sua doação vai direto para a capela, tá bom? É isso. Espero que você tenha tido um bom domingo aqui com a gente. Espero que você volte. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.